Livro de Êxodo, capítulo de número 2. Eu vou pedir uma chamada sonoplastia aí, que nos ajude neste retorno, se possível. Livro do Êxodo, capítulo de número 2. Esta noite é uma noite que Deus quer marcar a nossa vida. Eu não vou perguntar quantos vieram adorar a Deus, porque eu acredito que este desejo é unânime nesta noite. Mas eu quero pedir a toda a igreja que aqui, de uma mesma alegria, eu vou pedir aos nossos jovens da galeria que, por gentileza, nos ajude para nos atentarmos à palavra de Deus. Capítulo 2 e o verso de número 1. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi. E uma mulher concebeu, e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, e a perfumou com betume e feno. E pondo nela o menino, a pôs os juncos da porta do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela porta do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou, e abrindo-a, viu o menino. E eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma dama das hebreias, que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-o, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés. E disse: porque das águas o tenho tirado. Amém. Esse texto, esta noite, nos traz aqui algumas lições que, de fato, eu considero importantes para a nossa vida espiritual e também para a nossa vida cotidiana. Quando nós estamos observando o comportamento dessa mulher, nós entendemos que uma das principais características na vida de uma pessoa é a determinação. Na nossa sociedade, nós trabalhamos com 2 tipos de pessoas. Trabalhamos com aqueles que são os empolgados e aqueles determinados. A classe dos empolgados são aquelas pessoas que começam toda a atividade e nunca conseguem encerrar o seu objetivo, por qualquer que seja uma circunstância, por uma dificuldade familiar, por uma fatalidade, por algum imprevisto, por algum bloqueio físico ou espiritual. Começa-se um projeto e não termina. Tem até empolgação, tem ânimo, até incentiva alguém, mas tem dificuldade para persistir. Em Provérbios tem um texto que é muito claro quando diz: projetando-te tu em algum negócio, ser firme e a luz brilhará nos teus caminhos. Tudo é uma questão de persistência. Já os determinados são aqueles que começam e contam com os imprevistos, com as adversidades, com as dificuldades, mas tem a certeza que está bem aonde quer chegar. Já tem um alvo, traçou uma meta, tem um objetivo. E essa noite, essa palavra, ela quer alcançar o coração de pessoas determinadas, de pessoas que têm foco e objetivo traçado ou metas ainda a se cumprir. E existem pelo menos 2 coisas a fazer. O que eu preciso fazer para alcançar
e o que eu preciso deixar de fazer para alcançar. Tudo é uma questão de renúncia, tudo é uma questão de abdicar de algumas coisas para conquistar o seu valor. E em meio a um processo de uma promessa de Deus para o povo hebreu, nós vamos olhar aqui que o livro do Êxodo começa com uma história fascinante, contando-nos a respeito do nascimento de Moisés. Já bem antes Deus havia feito uma promessa para Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé e é levado à galeria dos heróis da fé, porque ele não vê, mas ele ouve, e por fé a Bíblia diz que ele sai da sua terra, que era a terra de Ur dos caldeus, de uma crença diferente da crença dos hebreus, da crença do povo de Israel. Era o povo que adorava ao Deus da lua, que era conhecido a lua como Deus da sua época, e pela lua tudo se fazia, pela lua se comunicava, pela lua existia suas faces na mudança dos tempos, e eles acreditavam que a lua era o seu Deus. Mas quando Abraão ouve o convite de Deus para sair da sua terra, ele renuncia por fé e chega a Canaã. E o texto nos diz que quando ele chega, ele tem uma dificuldade, porque Deus o leva para um terreno difícil. Deus o leva para uma terra seca, um lugar infrutífero, um lugar que não tinha como se plantar. E aí Deus diz para ele: conta as estrelas do céu e conta a areia do mar. E ele diz: é incontável. E o Senhor diz para ele: assim se fará a tua descendência. E essa descendência, não só a descendência da sua geração, pela árvore genealógica, mas também pela sua geração de fé. Somos considerados aqui nesta noite filhos de Abraão, porque alcançamos por adoção a fé em Cristo Jesus. E esse homem se torna pai de milhares, mas para isso houve um processo a ser seguido. E no meio desse processo, Deus faz algumas promessas. E essas promessas, por certo, estavam para cumprir. Porém, quando Deus fala alguma coisa em relação aos nossos objetivos, observe que Deus sempre nos fala em um tempo de crise. Esta noite, eu estou falando a pessoas aqui que são formadoras das mais diversas crises. Crises emocionais, crises espirituais, crises sentimentais, crises sociais, crises de todos os âmbitos, de todas as formas, de todos os tamanhos. Mas eu vim te dizer aqui nesta noite que o melhor momento para Deus aparecer nos seus sonhos e nos seus projetos é nesse momento de descredibilidade, é nesse momento de terra seca, é nesse momento em que ninguém dá nada por você, em que ninguém visualiza nada em você. Deus é perito em apostar em terra que não dá nada. Deus é perito em plantar aonde ninguém quer aplicar, aonde ninguém acha que tem colheita. Essa é a razão de estarmos aqui essa noite. Quem éramos nós? Não éramos ninguém. Jambozeiro bravo, terra seca, não tinha como ligar na oliveira, ninguém nos dava nada, porque o nosso pecado era alto, a nossa dívida forte, e não havia quem nos restaurasse. Jesus olhou, achou graça, gostou da terra, mesmo o carro sendo sem futuro, disse: eu pago a dívida, e agora o que não era, passa a ser. De conquistar e avançar naquilo que por certo se dá resultado. E o texto vai nos dizer que no meio dessa crise aparece Abraão. Abraão conquista as promessas, algumas ele acena com as mãos para que a sua herança herdasse, e o texto nos diz que chega até José. Ao chegar em José, ele desce ao Egito, ele é levado como escravo,
vendido na caravana dos ismaelitas, e ele para na casa de Potifar, cresce de maneira absurda, depois vai para o calabouço, de lá Deus o tira, senta-se na cadeira, e antes que ele morrer, ele diz aos seus irmãos: Deus nos trouxe aqui para um grande benefício, mas Deus nos fará sair dessa terra. E quando Deus nos fará sair, nos fizer sair dessa terra, lembre-se dos meus ossos, porque os meus ossos quererão desfrutar daquilo que Deus, por certo, tem falado aos nossos pais. Não me deixe no Egito, me leve, porque eu quero desfrutar, mesmo em morte, aquilo que Deus falou. A primeira coisa que eu entendo é que quem serve a Jesus, Deus não fica devendo nada a ele. Essa roupa que você fez, que foi na costureira, ou que mandou comprar, não sei, esse tempo que você gastou, saiu, não foi para a faculdade hoje, não foi trabalhar, se envolveu com o projeto, ensaiou, cantou hino, isso vai resultar em alguma coisa para você. Pode não ser hoje, mas se você não desfrutar hoje, seu filho vai desfrutar, seu neto vai desfrutar, sua família vai desfrutar. A bênção de Deus que estende até a quarta geração, mas de dia a dia. Então sirva a Deus com alegria, seja crente na medida, seja autêntico de verdade, porque o que Deus te prometeu está de pé. O que Deus escreveu ao seu respeito, ninguém pode apagar. O que Deus colocou na sua mente, ninguém pode tirar. O que Deus traçou para a sua história, ninguém pode desviar o voto, porque a palavra de Deus, a palavra de Deus, ninguém poderá arrancar esse Deus. No meio dessa diversidade, aparece José, e o texto vai nos falar que ele recebe o melhor da terra, sendo-se na cadeira de governador. Ele só era menor do que Faraó no trono, porque Faraó era maior do que ele, mas se um todo, ele resolvia, entrava e saía e deliberava todas as coisas do Egito. Passa-se esse Faraó e chega outros faraós, e o texto nos diz que o povo hebreu cresce de maneira assustadora, e ao crescer de maneira assustadora, a Bíblia vai nos dizer que